quero que você abra no livro de Amós. Amós, capítulo 5. Amós capítulo 5. Um versículo só. Já acharam? Amós? Quem está procurando, diga amém. É difícil achar Amós, né? Antes de Obadias. Achou? Amém? Versículo 6 diz assim: buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa a casa de José como um fogo que consuma, e não haja em Betel quem o apague. O tema nessa manhã é: um povo abençoado pode perder o favor de Deus? É uma pergunta que eu faço para você nessa manhã. O povo abençoado pode perder o favor de Deus? Sim. Amós foi um profeta do 8º século. Eu vou ler algumas coisas aqui, tá? Antes de Cristo. Ele foi enviado a Judá no reino do sul e a Israel no reino do norte. O reino mais corrupto do norte, que era o reino de Israel. Ele foi levantado, ele não era profeta, ele foi levantado, um homem que cuidava de boi, um boiadeiro. Ele foi levantado para chamar atenção ao arrependimento, o povo ao arrependimento. A tarefa dele não foi fácil, a tarefa dele foi muito difícil, muito. O rei Jeroboão II era o rei de Israel. Ele tinha grande adoração ao Senhor quando começou, mas depois foi vivendo a maior prosperidade da vida dele, foi crescendo, e o seu reinado acabou quase destruído. O rei Salomão, há 200 anos antes, com Davi, construiu esse reinado. O problema maior é que o reino do norte, por ter 10 tribos, eles se achavam um tanto quanto mais importante. Ele se tornou o homem mais desobediente. A sua nação foi completamente destruída. Depois de alguns séculos de idolatria e de rebeldia, o povo estava chegando cada vez mais perto do castigo de Deus. Nós vamos observar nessa pregação agora de manhã as aflições que o povo passa por não obedecer à vontade de Deus. Houve uma época em Israel, Israel foi muito privilegiado. Deus chamou da escravidão do Egito e deu a terra de Canaã para eles. Mas prometeu castigá-los se eles desobedecessem os seus preceitos ou os seus ensinamentos. Eu quero começar pregando falando o seguinte para você. Por que nós não lemos Amós? Porque só tem palavra dura. Amós foi o mesmo que escreveu o livro. Tem algumas características desse livro. Amós não era profeta. Ele era cuidador de boi.
colhia sicômoros. Eu não sei o que é. Deve ser algum, sei lá. E eu escrevi algumas coisas aqui, que está aqui no iPad, mas antes eu quero ler uma coisa para você. Eu mandei imprimir isso aqui. Amós 1:2. Amós profetiza que derramaria um julgamento sobre a Síria e os filisteus, e Tiro, Edom, o povo de Amon, de Moabe, por causa da iniquidade deles. Mas também pregou que Judá e Israel seriam punidos porque eles adotaram uma iniquidade justamente igual àquele povo. Deus fez várias tentativas para aquele povo entender que eles estavam andando errado. Amós nos ensina nessa manhã que precisamos buscar ao Senhor com sinceridade. Nós podemos evitar um monte de coisas se a gente buscar a Deus, primeiro com sinceridade. Mas a gente tem uma colheita. Amós profetiza durante um período de otimismo de Israel. Os negócios haviam crescido, florescerem, os limites e a situação financeira de Israel, lá na parte norte, crescia muito. Mas a injustiça também crescia, e a cobiça também. Por isso o tema dessa palavra é: o povo abençoado pode perder o favor de Deus? Sim, pode. Os momentos religiosos hipócritas daquele povo não tinham uma adoração verdadeira. Criavam censos, criavam um monte de coisas para uma falsa segurança em Deus. Mas Deus sempre nos pune quando nós não andamos de acordo com a vontade do Senhor. Mas, pastor, nós estamos na época da graça. Sim, então, e na época da graça ninguém pode ser punido por Deus. Verdade. Mas tem um livro lá em cima que tem um nome. Se o teu nome não estiver lá, o dia que ele voltar, você não vai estar lá. Amós, como eu falei, era do século 8 antes de Cristo. Foi enviado justamente para alertar o povo. Era uma tarefa muito difícil, isso era uma tarefa muito, muito, muito difícil. Eles viviam numa prosperidade muito grande mesmo, desde o reinado de Davi e de Salomão. Aquele povo tinha muitas coisas religiosas. Ele mandou fazer alguns bezerros de ouro, porque o povo lá de cima descia para adorar a Deus lá em Judá. E ele não queria que o povo descesse e queria que o povo ficasse lá, então ele fez 2 bezerros. Um em Betel e o outro esqueci agora o nome da cidade. Eles adoravam lá em cima bezerro de ouro. E eu quero falar para você que hoje a igreja, ela está adorando bezerros de ouro. Como, pastor? Simples. As pessoas pegam hoje, vou fazer uma coisa bem básica para você. As pessoas pegam um copo de água hoje, põe em cima da televisão ou do rádio, quando o pastor lá da televisão ora, a tua fé é tão fortalecida naquele copo de água, que quando você bebe, você acha que foi o copo de água que te curou. Hoje nós estamos vivendo um momento da igreja de falsidades, falsos profetas, mas que tem igrejas enormes. É como o povo de Israel tinha 10 tribos lá em cima. Nele não tinha necessidade nenhuma de fazer 2 bezerros de ouro. É questão que quando o homem ele já não está mais na direção de Deus, o que ele faz? Ele procura subterfúgios para adorar ao Senhor. Por isso,
o povo escolhido perde a glória de Deus? Sim. Mas nós estamos na graça, pastor. A graça, ela cobra aquilo que você planta. Aquele povo tinha muitas pessoas religiosas. É como hoje, falava de prosperidade, tinha uma aprovação de Deus, entre aspas. Por isso, eles resistiram à palavra de Amós. E eu quero que nessa manhã você não resista ao que Deus vai fazer com você. Por quê? Porque Jeroboão pagou um preço muito alto. Os reis do norte, o rei do norte foi um homem desobediente ao Senhor. Depois de séculos de idolatria, o povo estava chegando cada vez mais perto do castigo de Deus. Deus castiga? Nós estamos na graça, Deus não castiga. Não? Verdade? Ele não mudou. Ele alerta a igreja nessa manhã para tomar cuidado com falsas adorações. Tomar cuidado com falsos deuses. As pessoas estão idolatrando pastores, missionários, profetas. As pessoas idolatram essas pessoas. São gestos que as pessoas fazem, que por causa daquele gesto as pessoas pensam que é um Deus. O povo abençoado perdeu o favor de Deus, irmãos. Houve uma época que o povo de Israel foi muito privilegiado. Tirou eles da escravidão do Egito e deu uma terra de Canaã para eles. Também prometeu, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 1, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, fala para vós outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de toda a família da terra, somente vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. As pessoas pensam assim, que o Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então, era bom a gente tirar os livros do Velho Testamento e jogar fora. Não, irmãos, isso aqui é uma palavra que ela vem nos alertando desde o começo do mundo. E hoje, Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância, mas debaixo de obediência. Debaixo de obediência. Israel tinha um passado glorioso, irmãos, na época que Amós estava servindo ao Senhor, e tinham vários problemas, mas não admitiam. Por quê? Porque eles estavam vivendo bem, entre aspas. Hoje não se fala mais sobre salvação nas igrejas. Hoje só se fala de prosperidade, de ter mais, de ganhar mais. O povo acostumou com essas promessas de prosperidade, que se esqueceu que Deus ainda pune as pessoas que desobedecem. Você pensa que foi fácil eu escrever essa palavra? Povo rebelde, irmãos. Praticavam coisas religiosas, mas ao mesmo tempo faziam coisas que desagradavam a Deus. Hoje, não é de vir na igreja, não é de dar o dízimo nem a oferta que você vai alcançar o céu. É a obediência. É o louvor e a adoração ao Senhor verdadeiramente. Porque não adianta nada você começar a fazer um monte de coisa, um monte de campanha, um monte de célula, um monte de coisa, mas se você não tem a obediência. Frequenta os cultos, comparece com frequência nos cultos, leva uma oferta boa. Você sabia que aquele povo dava dízimo 3 vezes por semana? 3 vezes por semana. Vinde a Betel e transgredi a Gigal, multipliquei as transgressões, e cada manhã trazia vosso sacrifício de 3 em 3 dias, também os teus dízimos. Eles traziam dízimos de 3 em 3 dias, irmãos, para mudar alguma coisa para Deus. Irmãos, nós não estamos aqui falando de dinheiro,
E eu não quero que você venha para a igreja para dar dinheiro. Eu quero que você venha para a igreja para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Deus rejeitou, não adianta você trazer o teu dízimo gordo, que não dá nem para passar ali no gasofilato, isso não vai adiantar nada, se você continua trazendo o teu dízimo e fazendo as coisas que Deus desagrada. Não adianta nada você ser obediente às coisas daqui da igreja, vir nos cultos, nas reuniões e tal, e você continua sendo um crente falso, continua tendo uma vida diferenciada, uma vida transformada, pensando você que estava transformada, mas não está, irmãos. A graça te dá o privilégio de você alcançar as misericórdias de Deus, sem fazer força, amém? Mas tem que ter obediência. Os israelitas não se converteram ao Senhor. E quantas pessoas hoje, nós vemos que frequentava a igreja, ia nas células, fazia um monte de coisa. Essa semana encontrei várias pessoas: pastor, eu vou voltar, pastor, eu preciso voltar. Irmãos, não é para mim que você tem que voltar, e nem para a igreja, você tem que voltar para o Senhor. É voltar para o Senhor, irmãos, não é para mim nem para a igreja. Você precisa voltar para o Senhor. Ah, pastor, mas eu preciso ir lá na igreja. Irmãos, aqui na igreja você pode entrar a hora que você quiser, as portas estão abertas. O interessante é você entrar no céu, e para entrar no céu você precisa ser obediente. Algumas igrejas recebem o seu dízimo fazendo um propósito: se você der tanto, se você falar isso, se você fizer aquilo. Irmãos, presta atenção, o dinheiro não leva você para o céu, ninguém compra a salvação. A salvação é de graça, mas para ela ser de graça, você também precisa ter a graça. Vou fazer uma pergunta para você. Eu fiz essa pergunta para a Ana. Falar nisso, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e também aquelas pessoas que oraram pela pastora Ana. Quando ela foi fazer o cateterismo, ela estava muito nervosa, e eu também. Estávamos numa sala, o médico chamou a gente e disse: ó, seguinte, eu vou fazer o cateterismo nessa senhora, se precisar colocar stent, eu vou colocar, se precisar fazer operação, eu vou fazer. Eu disse: não, eu vou levar minha mulher embora hoje. Ele disse: olha que fé. Eu falei: é verdade, eu vou levar minha mulher embora hoje. E aí ele fez o exame. Saímos de casa às 10 horas, voltamos 6h30 mais ou menos. Aí voltamos com o resultado. As veias dela não tem uma gordura. As veias, ele falou assim: a senhora está com as veias lisinha. Aí ele olhou para mim e falou assim: bem que você falou que ia levar ela para casa. Eu falei: querido, eu ia levar ela para casa, tá? Então eu quero agradecer a Deus e também a você que orou por ela, porque tinha 3 pessoas que estavam naquela sala, queriam fazer a operação do coração, irmãos, tá? Porque já estavam toda entupida. Tem um senhor lá que colocou 3 stents, não sei onde vai os stents, mas tudo bem, já tinha 3, e ia fazer a 4ª operação do coração. Aquilo vai abalando você espiritualmente e carnalmente também, e eu fiquei muito preocupado, suava. Mas Deus, quando nós saímos de casa, disse para nós: vai, porque eu estou contigo. E a gente foi e voltou, beleza, tá? Dona Ana tem mais uns 20 anos só de vida, tá? Oxe, quer mais? 94? Não, o pessoal da família dela morre tudo com 78, 79. É mentira, não chega nem isso. Falar nisso, a esposa do pastor morreu com 52 anos. Que coisa, né, irmãos? Eu estava falando para uns irmãozinhos que eu estava trazendo agora de manhã, eu falei para eles: quando Deus chama a senha, não adianta você querer ir para um último lugar, porque tem uma história que Deus puxou a senha, e o cara saiu dali e foi para o último lugar, ficou quietinho, não falou nada. Como não apareceu ninguém, Deus falou: bom, eu vou levar aquele último da ceia, da cela, então não adianta nada. Quero agradecer a Deus por isso, tá? Eu quero fazer uma pergunta para você. Amós pregaria na igreja de hoje? Seja sincero. Lógico que não.
Os caras iam apedrejar ele. Pedro pregaria na igreja de hoje? Sim ou não? Acorda, meu, sim ou não? João Batista pregaria? O próprio Jesus seria rejeitado hoje, irmãos. Líderes religiosos daquela época já não queriam saber de nada de Deus. Imagine hoje se eles aceitariam essas pessoas pregando nas nossas igrejas, aqui no Brasil, estado, qualquer lugar. As igrejas se preocupam em impressionar o mundo, irmãos, presta atenção, impressionar o mundo não te leva ao céu. Tem literatura, tem site, tem um monte de coisa que se destacam com o conhecimento profissional e educacional dos homens. Esses homens tinham faculdade? Paulo tinha? Não, Paulo estudou com Gamaliel só, e aprendeu. Agora eu quero dizer uma coisa para você, Pedro, o que ele tinha? Nada. Ele tinha simplesmente um conhecimento de pesca, e por causa disso o Senhor disse, te farei pescadores de homem. O famoso doutor Paulo tinha o quê? Nada. Formado em teologia pela escola de Gamaliel, conhecimento internacional, um missionário de renome ele era. O mesmo Paulo diz estas coisas nas qualificações que faziam dele, em Filipenses 3, do 4 ao 11, diz que tudo isso que ele tinha era refúgio, não servia para nada. Então não é teologia, não é conhecimento da Bíblia de capa a capa, não é faculdade, não é inteligência artificial, isso não vai te levar ao céu. O que vai te levar ao céu chama-se obediência. Cristo tinha uma mensagem muito difícil, sim ou não? Sim ou não? Não, irmãos. Cristo era, a palavra dele era tão doce e tão suave, que quando ele punia as pessoas com a palavra, ele também amava as pessoas. Vamos ver lá, 1 Coríntios, abre aí. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Estas são as pregações de Paulo, né? Simples, mas importante, falando que Cristo glorificado, falando de Cristo glorificado. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando os testemunhos de Deus, eu não fiz com ostentação, nem linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo crucificado. E fui com fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra, as minhas palavras, a minha pregação, não consistiram-se de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Ah, pastor, eu não sei pregar. Meu, você não sabe falar que Jesus te ama? Você não sabe falar para a pessoa que Jesus tem uma vida eterna para ela, se ela aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Irmãos, pensa a irmã Ana dentro de uma sala com 4 pessoas. Lindo, maravilhoso. Deitado na cama com um monte de coisa ligada. Aquela coisinha, aquela touquinha na cabeça. As pessoas conversando assim, entre eles nas camas, né? Tinha 4 camas. A enfermeira, tal, a enfermeira vinha, media a pressão e tal, e eu só de longe olhando. E a pastora Ana, vocês conhecem Jesus? Vocês já ouviram falar de Jesus? Olha, Ele é o Senhor de todas as coisas. Olha, Ele me tirou. Aí contou o testemunho dela, contou o testemunho de Samuel. Simples, simples, irmãos. Não precisa subir num púlpito para trazer a palavra de Deus, não precisa sair pelas ruas com megafone. Não, irmãos, a sua vida, às vezes, ela é a maior pregação. A ordem de Deus é pregar o Evangelho. Ele enviou os discípulos lá em Mateus
27, 18 e 19, equipando eles para pregar a palavra, e através dessa palavra, hoje nós continuamos também sendo preparados para mudar a situação da nossa vida, mudar a situação dessa nação. Não é com bobagem que nós vamos alcançar o céu, irmãos. Não é chacoalhando a chave, não é passando debaixo do véu, não é passando nas colunas, não é comprando nada, não é levando nada para casa. Você precisa aceitar Jesus e levar o Senhor verdadeiramente no seu coração, e acabou, irmãos. Acabou. Muitos tentam parar na pregação da palavra de Deus, mas não vai conseguir. A mensagem de Amós não foi bem aceita para aquele povo, lógico, mas foi verdadeira e avisou o povo religioso, sem ser obediente a Deus. Agora, irmãos, 2.700 anos mais tarde, que é onde nós estamos hoje, o que faremos com a mensagem desse profeta? Se você ler o livro de Amós, o seu cabelo vai arrepiar. Vai. 2.700 anos depois, que é hoje nós estamos, Deus ainda continua querendo ficar no meio do povo. Não religiosamente, mas verdadeiramente. Porque tem muito religioso hoje, que bate no peito, que fala de Jesus aqui dentro, lá fora dá um mau testemunho. Você lembra aquela passagem de Pedro, comendo com os fariseus lá, tal? Quando ele viu Paulo, ele se retirou e deu uma de santo. Paulo chamou ele no cantinho e falou: Pedro, que é isso, filho? No meio dos homens você é uma coisa, aqui você é outro. É assim que a igreja está vivendo hoje. O mundo hoje, ele está dando mais prioridade para a nossa vida do que o Deus que nós servimos. Se Deus ficasse no meio do povo religioso hoje, tanto faz católico como evangélico, ele teria um prumo na mão. Amós 7. Um prumo na mão. Qual seria o resultado dessa fiscalização? Prumo é aquele negócio que você encosta uma madeira na parede, tem um cordão e tem um pêndulo embaixo. O pedreiro usa aquilo para saber se a parede está reta. Se Deus hoje pegasse um prumo e colocasse na sua vida, como seria o prumo? Ou reto? Qual o resultado dessa fiscalização que Deus está falando nesta manhã? Se o muro está torto, devemos ter coragem de derrubá-lo e começar tudo de novo. Olha o versículo: eis que faço nova todas as coisas. Por acaso não faria? Bom, eu gostaria de orar. Gostaria de orar por vocês e também por mim. E quero que vocês orem por mim, porque eu vou passar no médico o mês que vem, para ver se vai operar o meu joelho ou não. Tá? Hoje eu levantei com muita dor. Esse joelho está afetando a minha coluna. Estou com o nervo ciático inflamado, disse o médico, né? Porque eu não consigo pisar no chão, de tanta dor que eu estou sentindo. Mas eu vou orar também, e Deus vai fazer alguma coisa. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. E você imaginasse, não que você estivesse lá em Israel, mas que você examinasse a sua vida nos dias de hoje. Porque o Senhor está com o prumo na nossa vida hoje.
E não adianta nada nós termos um monte de coisas, de riquezas, um monte de coisas materiais, se o melhor espiritual nós não temos mais na nossa vida, ou está acabando. Aquele povo tinha tudo de melhor, e não deram ouvido. E você vai ler o livro de Amós, você vai ver que Deus pesou, com seca, com fogo, com gafanhoto, com um monte de coisa, para tirar tudo aquilo que eles tinham, porque a desobediência foi grande. Senhor, nessa manhã, Deus, se nós estamos com o nosso prumo da nossa vida torto, eu sou o primeiro, Senhor, a pedir, por favor, quebra este muro, quebra esta casa, retorna, Senhor amado Deus, à construção antiga, aquela, Senhor, que o Teu Filho fez quando nós nos convertemos logo da primeira vez. Nós tínhamos uma casa totalmente enfeitada, totalmente reconstruída. Então, por favor, nessa manhã, Senhor, que o Teu prumo possa estar na nossa vida de uma maneira que nós precisamos, nessa manhã, ser consertados. Então, conserta, derruba, quebra, faz qualquer coisa, contanto que nós saiamos, ó Pai, nesta manhã para casa, e tenhamos uma semana de vitória, uma semana, Senhor, de vida modificada, transformada, uma semana, Senhor, que as pessoas possam olhar de nós e ver Jesus estampado em nossa vida, não por causa do que temos, mas por causa daquilo que nós somos Teus filhos, somos herança daquele que morreu na cruz do Calvário. Eu quero, Senhor, te agradecer por esta manhã, quero louvar o Teu nome, Senhor, por todas as coisas que foi feita aqui nessa manhã. Quero te agradecer por essa palavra, embora dura, Senhor, para que nós possamos entender. Às vezes nós não queremos entender, às vezes nossos ouvidos ficam fechados para o conserto, mas nessa manhã, Senhor, abre os ouvidos e coloca o prumo na nossa vida, Senhor, para que possamos ter uma vida eterna, diferenciada. É o que eu te peço no nome de Jesus, e já te agradeço, Senhor. Amém. Amém.